Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu te convido, neste momento, a abrir a tua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo 5. Palavra bem conhecida, mas nós cremos que o Senhor tem algo novo para nós aqui hoje. Aleluia. Porque Ele faz nova todas as coisas. Amém? Todos acharam? Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos e vede, que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgas as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não sou porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele lhe disse: Vive ao Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei.
Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então disse Naamã: se não queres, dê-se a esse teu servo uma carga de terra e um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Aleluia. Podeis nos assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu te convido a fechar os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. E a oração esta noite, nós possamos clamar ao Senhor esta noite. Que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados. Que o Senhor venha nos perdoar das nossas fraquezas, das nossas indiferenças. A Tua palavra, o Teu Evangelho. Que possamos nos achegar a Ele com humildade de coração, com inteireza de espírito. Que possamos estar atentos à voz que irá falar conosco hoje, porque não é a voz humana, mas é a voz do Espírito Santo. A falar docemente em nossos corações e trazer sobre nós o refrigério para a alma aflita, para o nosso coração, para a nossa mente. Que o Espírito Santo de Deus possa ficar à vontade neste lugar. Aleluia. Que seja quebrado no mundo espiritual toda barreira, toda resistência humana, toda ave de rapina. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo tenha primazia neste lugar. Aleluia. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão aflitos. Que o Senhor possa fazer aquilo que Ele tem para fazer neste lugar. Pois a Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém, meus amados? Essa noite nós vamos falar um pouco a respeito deste homem que era o chefe do exército do rei da Síria. Vamos falar um pouquinho a respeito desta menina que estava ali dentro daquela casa. Hoje é um culto de família. E nós vamos também falar de uma família que estava em aperto, uma família que estava em dificuldade. Pois o chefe dessa família se encontrava leproso. Para nós entendermos aqui a gravidade dessa situação, nós precisamos de entender que a lepra, nessa ocasião, era uma doença que não tinha cura. Era algo incurável. A medicina não tinha como curar o que aquele chefe de família ele tinha. Então, somente um milagre. Somente um milagre. Mas nós vamos ver que mesmo ele leproso, ele continuou guerreando, ele continuou na guerra, ele continuou vestindo a sua armadura, ele continuou vencendo as guerras. E eu posso entender aqui um homem que saía para a guerra como um vencedor, batalhava, né? E nós vemos aqui que ele entrou ali em Israel, ele vence ali, ele livra a Síria e ele ainda leva pessoas presas para a Síria. Mas dentro da sua casa ele era uma outra pessoa. Dentro de casa era um homem triste, dentro de casa era um homem leproso. E nós podemos imaginar aqui que tudo deste homem era separado. Os seus talheres com certeza eram separados. A sua toalha de banho era separada. O lugar dele se deitar era separado. Porque ele estava com uma doença altamente contagiosa. E eu fico aqui, amados, hoje, nos colocando, trazendo essa palavra para os dias de hoje. Quantos estão assim como Naamã, vivendo algo que não está dentro do seu coração, que aí fora, diante de outras pessoas, mostra que é uma pessoa, né, que está feliz, que está satisfeito, que está vencendo, mas dentro da casa, a casa significa intimidade. Vocês podem ver que na rua a gente enfrenta leões, a gente enfrenta batalha, mas quando nós chegamos dentro da nossa casa, é o lugar de descanso, é o lugar onde nós descansamos, é o lugar onde nós encontramos a nossa família. E neste lugar, este homem então se revelava quem ele era, que estava dentro do seu coração, porque ele era um homem leproso.
E por mais que ele se mostrasse lá fora, que ele era uma pessoa vencedora, que ele era uma pessoa feliz, que ele tinha um bom cargo, ele era o chefe do exército, mas dentro de casa ele via sua triste realidade. Então nós vemos uma família passando por algo que se chama aparência. Quantos casamentos hoje estão vivendo de aparência? Lá fora está tudo bem, né? Mas dentro de casa só Deus é quem sabe, só Deus conhece. Mas a Bíblia diz que quando ele entra em Israel e ele vence então aquela batalha, ele leva para dentro da casa dele, a Bíblia é bem clara em dizer, uma menina de Israel. Uma menina também que havia saído de um cenário triste, de um cenário de guerra, de um cenário tenebroso. E então ela é levada como escrava ali para ajudar a esposa de Naamã. E quando aquela menina chega ali, ela toma conhecimento então do interior daquela casa, de como vivia aquela família. E a Bíblia diz então que essa menina chega para sua senhora e diz: olha, se o meu Senhor, se ele for até a minha terra, se ele for até Israel, lá tem alguém que pode curar. Irmãos, isso, trazendo novamente para vocês, era algo impossível. Era uma doença impossível de se curar, somente com um milagre. Mas essa menina, ela olha, ela se compadece daquela situação. E nós aprendemos uma grande lição aqui com ela, neste momento. Que a Bíblia nem relata o seu nome, a Bíblia não fala o seu nome, mas a Bíblia relata a presença do Espírito Santo em sua vida. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, que era uma pessoa que não levou para o seu coração a mágoa, e mesmo sabendo que ela estava diante do chefe do exército, a qual tinha invadido Israel, ela se compadece com a dor daquele homem. Amados, que coisa linda a atitude dessa menina. Nós vamos entender que a lepra que estava em Naamã não pega na menina, mas o que estava na menina vai ali impactar toda aquela família. Eu vou repetir isso aqui. A lepra que estava em Naamã não atingiu aquela menina, mas o que estava naquela menina vai impactar toda aquela família. E o que nós aprendemos aqui, amados? Que não é o lugar, mas é o que está em nós. É o que está dentro de nós, é que faz a diferença. E o Senhor essa noite me traz aqui para dizer: dê frutos onde você está. Muitos de nós hoje olhamos para as nossas próprias dificuldades e deixamos escapar tantas oportunidades de levar Jesus Cristo para outros corações. Essa menina, ela tinha tudo para chorar, para se sentir inútil, para se sentir uma coitada, para olhar para os seus próprios problemas, né? Vi a minha cidade, vi o meu povo sendo destruído, vi o meu povo sendo levado cativo, agora tudo acabou, e agora eu estou aqui ainda estou como uma escrava. Ela tinha tudo para chorar e para não querer mais seguir em frente. Mas a Bíblia diz que além dela ter forças para seguir em frente, ela ainda ajudou outras pessoas que estavam caídas a seguir em frente. Eu entendo, irmãos, que Naamã estava com sua autoestima lá embaixo. Um homem triste, como diz, um homem dentro de casa triste. Um homem que não tinha saída, sabia que a sua sentença já estava decretada. E a sentença de Naamã era a morte. Mas então ela diz: há um Deus da vida, há um Deus do impossível. Aleluia. E lá em Israel tem um homem que é cheio deste Deus, que é cheio deste Espírito. Vá lá. E então a esposa de Naamã acreditou nisso. Amados, eles estavam ali no fundo do poço.
no fundo do poço. Eu acredito que esse homem era um homem bastante rico, ele tinha riquezas. E eu acredito que eles já tinham tentado de tudo, de tudo. Mas agora vem alguém e diz: a esperança. Olha, eu quero falar aqui essa noite para você, igreja, para cada um de vocês. Não importa o seu problema hoje. Eu sei que todos nós temos. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldade. Mas Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer te usar como esperança para aqueles que não têm mais esperança. Aquela mulher, aquela menina, ela viu uma família que, apesar de não ter esperança, e apesar dos problemas dela, ela viu nessa família uma oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. Vá lá, vá em Israel, lá tem solução para você. Vá em Israel, lá você vai receber algo da parte de Deus. E a visão dessa menina é a visão que muitas vezes a igreja do Senhor tem perdido. A igreja do Senhor tem deixado escapar entre os nossos dedos, que é o evangelismo. É pregar o evangelho, é chamar, é convidar. É ver quando as pessoas estão sofrendo, quando as pessoas estão no fundo do poço, dizer: eu conheço um Deus que pode te tirar daí. Aleluia. Vamos lá ouvir a palavra. O Senhor tem algo para você. O Senhor tem algo para mudar a sua história. É algo que nós precisamos de resgatar. Sair do nosso ninho, sair da nossa zona de conforto, sair dos nossos próprios problemas. Porque, amados, tem muitas almas aí fora que os problemas estão muito maiores do que o nosso. E pior, estão indo para o inferno sem salvação. Enquanto nós sabemos a direção, essa menina sabia o endereço. Aleluia. Ela sabia o norte, ela sabia onde era. E ela foi um GPS de Deus. Que você possa ser um GPS de Deus para famílias destruídas. E possa apontar o Israel de Deus, a igreja do Senhor. Que você possa trazer para os pés do Senhor. Essa mulher então vai para Naamã e fala para ele: olha, lá em Israel, a menina que você trouxe de lá disse que lá tem uma solução para o seu problema. A Bíblia diz então que Naamã vai até o rei da Síria e fala com ele: olha, eu trouxe uma menina de Israel, uma menina da guerra, e ela disse assim, assim, assim. E o rei então escreve uma carta. Ele escreve uma carta para o rei de Israel. Naamã então pega vários tesouros, várias vestes, e ele vai em direção de Israel. A Bíblia diz no versículo 5 que ele então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E ele vai em direção de Israel. Sabe por quê? Naamã não sabia de uma coisa: que a bênção do Senhor não se compra. A bênção do Senhor, ouro nenhum nessa terra pode comprar. Aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, nada pode comprar. Nenhum tesouro deste mundo pode comprar aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas ele não sabia disso. Ele então junta os teus tesouros e ele leva para Israel. Quando ele chega em Israel, ele procura o rei de Israel e entrega a carta, e na carta do rei estava escrito que ele havia mandado o seu servo ali Naamã para que ele fosse curado da lepra. E pasme, irmãos, o rei de Israel rasga as suas vestes e ele diz: sou eu Deus para matar e vivificar? O que eu aprendo com isso? O rei era rei, e ele era rei de Israel. Ele era rei do príncipe de Deus. Ele era rei do povo de Deus. Mas ele não conhecia o Senhor. Que coisa triste. Ele tinha o trono.
Ele tinha as vestes reais. Ele era rei de Israel. Mas ele fica desesperado, porque ele não conhecia o Senhor. E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Não importa a posição, não importa título, o que Ele quer é intimidade. Aleluia. Aquele homem era chamado de rei de Israel, mas ele não conhecia o Deus de Israel. Ele entra em desespero, sabe por quê? Todos que não conhecem o Deus de Israel, quando chega um problema, que aos olhos do homem é impossível, entra em desespero. O rasgar das vestes significa desespero. Ele entrou em desespero. Mas como assim, pastora? É porque ele não conhecia o Deus de Israel. Quantos estão assim, irmãos? Dentro da igreja. Mas quando chega um problema, chega junto o desespero. Por quê? Porque não conhece o Deus de Israel. Porque não conhece o Deus do impossível. O Deus que tudo pode. Se esse rei conhecesse, ele iria dizer: eu não posso, mas a Eliseu, ele é um profeta, ele é um homem cheio de Deus, e eu vou te mandar até ele. A Bíblia diz que ele rasga suas vestes, ele entra em desespero, mas a notícia chega até Eliseu, e Eliseu então fala o quê? Versículo 8: sucedeu porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que você está rasgando as suas vestes? Por que você está tão desesperado? Por que você está tão aflito? Por que seu coração está tão angustiado? Por que você está olhando para essa situação e está dizendo que não vai ter mais jeito? Por que você está abrindo mão? Esqueceu o Deus que você serve? Então Eliseu diz: deixa vir a mim, e então saberás que há profeta em Israel. Precisou do profeta ir lá, mandar o recado e dizer para o rei: para de rasgar suas vestes, rei. Você esqueceu o povo que você está liderando? É o povo de Deus. Mande ouvir a mim. Então ele vai saber que aqui, aleluia, a presença de Deus. Irmãos, onde há a presença de Deus, o impossível se torna possível. Aleluia. Onde há a presença de Deus, o leproso é curado. Por que está rasgando as suas vestes? Eu gostaria que você fosse profeta de Deus essa noite e perguntasse para o seu irmão essa noite: por que está rasgando as suas vestes? Por que você deixou a desesperança chegar ao teu coração? O nosso Deus é Deus que ainda cura a lepra. O nosso Deus é Deus que ainda abre portas. O nosso Deus ainda, aleluia, é Deus que liberta. É Deus que cura. É Deus que ressuscita os mortos. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. E então, o versículo de número 9 diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes. Repita comigo, quantas vezes? 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado.
Naamã ficou nervoso. Naamã ficou irado. Porque ele disse: mas é só isso? Eu pensei que ele ia sair. Eu pensei que ele ia viver. Afinal de contas, eu sou o chefe do exército da Síria. E eu pensei que ele ia passar a mão na lepra. Eu pensei que ele ia fazer algo tremendo. Mas é só isso? Olha bem aqui para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não trabalha do jeito que você quer. Deus não faz do jeito que você quer. Deus faz do jeito dele. E o jeito dele é perfeito. Às vezes a gente traça, irmão Jonatas, às vezes a gente traça algo e diz: Senhor, é assim. Assim que eu quero. Mas os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Aquilo que Deus tem para nós é maior. Aquilo que Deus tem para nós é melhor. Ele gosta que a gente fala com ele o que a gente quer, o que a gente quer, mas não como. Jesus sempre perguntava: o que você quer que eu te faça? Mas Jesus nunca perguntou: como que você quer que eu faça? Não é verdade? Como que você quer que eu faça? Algum cego ele diz: eu quero ver, veja. Algum cego ele vai, cospe na terra, faz o lodo, passa nos olhos e fala: leva para o tanque de Siloé e lava os olhos dele. Ele age como ele quer, da forma que ele quer. E não adianta fazermos pirracinha, bater o pezinho no chão, porque ele faz do jeito que ele quer. Naamã ficou muito nervoso. Não era isso que eu esperava. E com certeza extremamente decepcionado. Vou embora para casa, perdi meu tempo. Fui ouvir aquela menina, estou falando aqui nas minhas palavras. Fui ouvir aquela menina também. Para que eu fui fazer isso, afinal de contas, né? Eu sou o chefe do exército. Fui ouvir uma menina. Deus usa quem Ele quer. Da forma que Ele quer. E quando Ele quer. Irmãos, todos nós precisamos ter humildade de saber que a qualquer momento Deus pode levantar uma criança para falar com você. Mas só ouve quem tem sensibilidade. A esposa de Naamã teve sensibilidade. E então ele vai embora. Junta suas coisas. Junta o seu ouro. Junta suas roupas. Junta todo o seu tesouro. Vamos embora para casa. Sabe o que o Senhor falou forte no meu coração? Esse versículo. Que muitos também estão assim. Porque Deus não está fazendo do jeito dele. Ele vai embora para casa leproso. Isso é triste. Ele sai do culto desse e ainda continua leproso. Porque eu queria que o culto fosse desse jeito. Eu esperava que a palavra hoje fosse ministrada de uma outra forma. E aí continua leproso. Volta para a mesma rotina. E chega na sua casa angustiado. Mas o Espírito Santo agora usa um outro servo. O Senhor só usa servos, viu, Senhor? Viu, irmãos? Amém? Amém. Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus? Servos. Os seus? Servos. Então repita comigo: Deus só usa servos. Lembra do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia? Todos dançando na sala, todos divertidos. Mas quando o vinho acabou, Jesus foi lá nos servos. Enchei as talhas, porque eu vou fazer um milagre. Aleluia.
Deus conta com os servos. Porque os servos conhecem o seu Senhor. E então esse servo fala, vira para Naamã, no versículo 13, se você acompanhar comigo, diz assim: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa, alguma grande coisa, dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Se mandasse o Senhor subir de joelhos as escadarias da Aparecida, não iria subir? Quantos ainda estão assim debaixo dessa escravidão? Mas o que ele te pediu é tão simples. Jesus é simples, irmãos. Sabe o que ele quer? Olha aqui para mim. Sabe o que Jesus quer? Obediência. Às vezes a gente complica tantas coisas, mas aquilo que ele quer, a gente não faz. Obediência. Ele disse, o Senhor disse através do profeta Samuel, ele diz para o rei Saul: acaso não se agrada a Deus mais do que lhe obedeça do que sacrifício? Obediência às escrituras sagradas. Então, se ele tivesse pedido alguma coisa grandiosa, tu não farias? O que ele te pediu foi muito simples. Ali está o Rio Jordão, meu Senhor. Vai deixar escapar a oportunidade? Quer ser profeta de novo? Diga de novo para o seu irmão, balança seu irmão e diga assim: se você vai deixar escapar essa oportunidade? Não deixe. E então, ele diz: quanto mais dizendo, lava-te, purifica-te, e ficarás purificado. Olha só o que esse servo falou, eu vou repetir: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. A fé desse servo. E então, no versículo 14 diz o que? Então, desceu. Então, desceu. Então, desceu. Então, desceu. Era necessário descer. É necessário descer, irmãos. Então desceu Naamã. E olha só. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Aqui tem um mistério. E que o Senhor vai falar com você e também comigo. Por que 7 vezes? Por que não 6? Por que não 8? O irmão Jonathan já falou ali, já pegou o mistério. Porque 7 é o número da perfeição. Tem muito crente que só mergulhou 5 vezes e está na pirraça, porque ainda não foi liberto. Porque a libertação ainda não veio. E essa noite o Senhor está nos dizendo: enquanto não mergulhar 7 vezes, porque 7 vezes é o número da perfeição, mas 7 vezes também significa um todo. Ou é todo de Jesus ou não é. Não é 6,5, não é 6,9, é 7. 7 significa entrega total. 7 significa entrega total, é por inteiro. Ou nós nos entregamos por inteiro ao Senhor, ou estamos nos enganando a nós mesmos. E então Naamã mergulha 7 vezes. E diz o finalzinho do versículo 14, que diz: e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor faz. Deus faz.
mas Ele faz muito além daquilo que nós pensamos. Quem aqui conhece a lepra, sabe que a lepra, ela deixa marcas, ela deixa feridas, ela vai comendo o ser humano vivo. Pessoas que perdiam os dedos, que ia caindo. Mas a Bíblia diz que Naamã, a sua pele se tornou como a pele de uma criança, nos ensinando que o Senhor fez na vida de Naamã muito além daquilo que ele imaginava. O Senhor tirou de Naamã as marcas da lepra. É assim que o Senhor faz, quando nós nos entregamos por inteiro. O número 7 é por inteiro, é perfeição, é entregar ao Senhor por inteiro. E quando nós entregamos por inteiro, o Senhor começa a tirar de nós as marcas do mundo, as marcas dos vícios, as marcas daquilo que nós éramos quando nós andávamos na carne. O Senhor começa a nos limpar, o Senhor começa a nos purificar, o Senhor nos concede vestiduras limpas, o Senhor nos concede calçados do Evangelho da paz. É uma vida nova, é a pele como o de uma criança, é a nova natureza, é a natureza de Cristo que nasce em nós. Louvado seja Deus. Muitas pessoas ainda, amados, estão na carne porque não conseguiram mergulhar 7 vezes, porque não conseguiram ainda se entregar por inteiro. Pastor, o que é se entregar por inteiro? Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não é mais a minha vontade, mas é a vontade do Senhor em mim. Já não é mais a minha vida, mas é a vida do Senhor em mim. Já não é mais os meus sonhos, mas é o sonho do Senhor em mim. Servos vivem para agradar o seu Senhor. Servos vivem para obedecer ao seu Senhor. E nós temos um Senhor, agora nós temos que entregar por inteiro. E isso não é complicado, é de uma forma simples. Basta resolver obedecer. E talvez essa noite o Senhor está falando com alguém aqui. Zere a sua conta com Ele e comece a partir de hoje a dizer: Senhor, eu resolvo obedecer. A partir do dia que se chama hoje, eu resolvo obedecer. Naamã agora olha. Depois do 7º mergulho, muitas pessoas colocam nome nesses mergulhos, né? O mergulho é um tal, pois eu quero dizer a você essa noite: todos os 7 mergulhos só tem um nome, e este nome é a obediência à palavra de Deus, a obediência à ordenança de Deus. Obediência àquilo que o Senhor tem para você e para mim. Não é da forma que você quer e nem da forma que eu quero, mas é da forma que Ele quer. Mas interessante, irmãos, que Naamã, mesmo ele saindo dali irado, saindo revoltado, ele não voltou para casa sem ser purificado. Aleluia. Porque ele resolveu obedecer. E agora, quando ele sai do Rio Jordão, já purificado, já sem a lepra, a Bíblia diz, versículo 15, acompanha comigo: então voltou ao homem de Deus. E isso aqui também nos traz uma grande lição, porque há muitas pessoas leprosas espiritualmente, emocionalmente. Muitos querem a cura, mas não querem o dono da cura. Muitos recebem a bênção, mas não voltam para agradecer. Quando recebem a cura, quando a porta se abre,
Quando a enfermidade é curada, esfria espiritualmente, não busca como buscava, não ora como orava. Mas a Bíblia diz que esse homem agora, como uma criança, ele volta ao homem de Deus, com toda a sua comitiva. E então, chegando, pôs-se diante dele e diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus como Israel. E agora, Eliseu agora sai. E ele chega lá e ele quer entregar os presentes. Peço-te que aceites essa bênção do teu servo. E então Eliseu diz: vive o Senhor em cuja presença estou, que eu não aceitarei os seus presentes. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é dada ao Senhor. Com essas palavras, Eliseu estava dizendo: eu não fiz nada por ti. Eu não posso aceitar os seus presentes. Quem fez tudo por você é o Senhor. É o Senhor. Louvado seja Deus. E então disse Naamã: olha, eu vou voltar para casa então. Mas eu não quero voltar para casa sem antes levar um pouco da terra de Israel. Porque eu nunca mais vou oferecer holocausto e nem sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Esse homem volta para casa curado e começa a adorar ao Senhor. Só Deus sabe quantas almas ele levou a Jesus por causa dessa menina que poderia estar de cabeça baixa, que poderia estar encurvada diante da sua situação, mas que resolveu honrar a Deus acima dos seus problemas. Jesus, ele diz no Evangelho de João 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e aqueles que estiverem em mim darão muitos frutos. Sabe por que muitas vezes nós não estamos dando fruto, irmãos? Porque estamos perdendo tempo com o nosso próprio sofrimento. Agora vocês podem imaginar, a Bíblia não relata, mas vocês podem imaginar como foi a vida dessa menina daí para frente. O Senhor tem te chamado para dar fruto. Ele é a videira e vós sois os ramos. Floresça onde você estiver. Dê frutos no meio da situação, da desesperança, da afronta, da perseguição. Nem tudo está do nosso jeito, mas está do jeito que o Senhor quer. Está do jeito que o Senhor quer. E o Senhor, Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a minha vida para resgatar muitos Naamãs que estão fora. Muitas famílias que estão vivendo de aparência. E o Senhor quer usar a sua vida. E talvez você possa falar: mas eu não sei nem falar. Assim como o profeta Jeremias, eu não passo de uma criança. É as crianças mesmo que o Senhor quer usar. Porque deles é o reino dos céus. E o Senhor disse: se nós quisermos herdar o reino dos céus, precisamos de ter o coração como de uma criança.
Há muitos Naamãs aí fora leprosos pelo pecado, pelos vícios, pelo abandono, que está esperando alguém se levantar, alguém se posicionar, alguém levar a palavra. Quem se habilita esta noite? Fala, Deus. Se coloca sobre os teus pés agora. Amados, nós vamos ouvir agora um louvor, mas essa noite nós vamos fazer diferente. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e que você ministrasse sobre a vida dos seus irmãos essa noite. Não só de um, mas comece a ministrar sobre a vida do seu irmão e dizer: Deus conta com você. Essa noite é noite de se levantar. Essa noite é noite de mergulhar. Essa noite é noite que o Senhor irá te purificar. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. E abraça o seu irmão. Vamos, igreja, em nome de Jesus. Essa menina teve que ser audaciosa. Ela teve que ter coragem. Aleluia. Diga para esse irmão, essa irmã que você está abraçando: ainda há profeta em Israel. Ainda há um Deus que cura. Ainda há um Deus de milagres. Ainda há um Deus de sinais. Ainda há um Deus de maravilhas. Ainda há um Deus que quer mudar a sua história de leproso para a pele de criança. Oh Deus, oh Deus. Abraça o seu irmão. Aleluia. Ministra sobre a vida do seu irmão. Tem pessoas aqui dentro que estão precisando de um abraço seu. O Senhor essa noite Ele quer refazer vidas aqui. Vamos zerar a conta com o Senhor. Vamos sair aqui essa noite dizendo: Pai, eu quero obedecer. Eu quero obedecer as Escrituras. Eu quero obedecer a Tua palavra, Pai. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser um instrumento que leva a Tua palavra, Pai. Tira os meus olhos do meu próprio umbigo, Senhor. Tira os meus olhos dos meus próprios problemas.
entregar nas mãos do Senhor hoje, irmãos, a lepra da nossa alma, a lepra do nosso coração. Vamos entregar ao Senhor. Eu não sei o que é a lepra do seu coração esta noite. Talvez é uma mágoa, talvez é um ressentimento. Eu não sei o que é, eu não sei o que está te incomodando, mas esta noite o Senhor está dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Entregue aos pés da cruz aquilo que você não consegue sozinho, aquilo que você já tentou várias vezes, mas tem te dominado. Entregue hoje nas mãos do Senhor. Aleluia. Amados, e para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Oh, glória, aleluia! A Bíblia não relata o nome desse caminho. E isso também nos traz uma grande lição. Olha bem aqui para mim. Porque não importa o nosso nome. Quem entendeu? A Bíblia não relata o nome dessa menina, sabe por quê? Porque o nosso nome não importa. O que importa é que ele seja, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Não se preocupe com o seu nome, porque dele cuida o Senhor. Não se preocupe, isso é profético. Não se preocupe com o seu nome. O Senhor está falando comigo aqui. E eu tenho certeza que está falando com mais pessoas aqui. Não se preocupe com o seu nome, porque dele cuida o Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar essa palavra em nossos corações. Eu oro para que nenhum de nós que está aqui presente ou que está na live, no vídeo, né, que vai ser subido depois, não venha sair daqui leproso. Não venha sair daqui com o coração fechado, mas que possamos sair daqui com a nossa pele limpa como a criança, tomando posse da nova história que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de passar aqui para a igreja uma notícia muito boa que estava